A minha saudação a você do Grupo Temas que Agregam pela sua atenção, pelo seu interesse em participar conosco aqui das discussões do nosso grupo e também do nosso canal aí no YouTube. Hoje é um dia muito especial, hoje nós estamos aí com o dia 8 de agosto de 2020 e por conta das inquietudes que tenho vivenciado, tanto no aspecto da própria pandemia que nós estamos passando, a sociedade, a economia, a política, eu tive uma feliz oportunidade de conhecer um autor de um livro. O livro chama Filosofia e Sociologia, que eu tenho em mãos. Foi escrito por 3 autores, J.R. Garcia, Luciano Verdicchio e Lucas do Prado. E para conversar conosco nessa tarde de hoje, está aqui o professor Luciano. Boa tarde, professor Luciano. Boa tarde, Rudy. Boa tarde aos integrantes do grupo Temas que Agregam. É um prazer receber esse convite para conversar, para bater um papo aí sobre, fazer algumas reflexões, né, sobre esse momento atual e alguns momentos da história do nosso país aí. Espero colaborar, espero agregar, né, conhecimento, agregar informações e contribuir com as reflexões para as pessoas. Muito obrigado. Esse canal tem esse objetivo, acho que eu já lhe comentei, mas na segunda semana da pandemia eu me percebi vendo televisão manhã, tarde e noite, e naquele momento o medo era muito grande, não que hoje não seja, mas naquele momento as incertezas, as notícias que chegavam da China, principalmente, eram muito tristes, né? E eu me percebi assim, prestes a entrar numa depressão. E aí, para fugir dela, eu sempre digo isso, antes de entrar eu resolvi sair, né? Nós criamos esse grupo de pessoas que tem esse propósito de discutir coisas boas. E a cada 2, 3, 4 dias aí nós enviamos algum material. O próprio grupo tem uma produção muito interessante em termos de partilhar coisas que interessam, coisas boas. E o nome do grupo cada vez mais se confirma como sendo uma coisa muito bacana que a gente fez, né? E a sua participação, professor Luciano, ela com certeza vai enriquecer muito esse momento. Eu estou vendo aí nas suas costas uma bandeira do 15 de novembro, que é lá de Piracicaba. Mas você está em Londrina, é isso? Isso. Ô, Rudy, eu sou natural de Piracicaba, interior de São Paulo. E como todo paulista, eu sou um cara bairrista, né? Se eu tiver que falar do melhor lugar do mundo é Piracicaba, eu só perco para os gaúchos, né? Não tem lugar melhor para o gaúcho que o Rio Grande do Sul. E eu sou torcedor do 15 de Piracicaba e eu moro em Londrina. Eu vim para Londrina em 99 para estudar Ciências Sociais aqui na Universidade Estadual de Londrina. E desde então eu me envolvi com projetos de pesquisa, eu sou professor de vários colégios da rede particular aqui na cidade de Londrina, eu sou professor de ensino médio, né? Mas o meu percurso sempre foi um percurso de bastante questionamento, bastante curiosidades, até porque eu acho que eu ensino sociologia para o vestibular, né? Mas eu gosto de provocar os meus alunos, né? Fazer os meus alunos treinar eles para o vestibular, para mim, é importante, mas é importante também assim que eu consiga contribuir, assim como o grupo Temas que Agregam tenta, né, contribuir com a reflexão para as pessoas. Eu acho que a sociologia é uma baita de uma ferramenta que proporciona uma reflexão para as pessoas. Tem um sociólogo estadunidense já falecido chamado Charles Wright Mills, que falava que era preciso desenvolver uma imaginação sociológica, né? Fazer com que as pessoas pudessem utilizar a sociologia no dia a dia, do mesmo jeito que uma pessoa que aprende uma matemática básica consegue utilizar a matemática básica no dia a dia, a sociologia também pode ser utilizada no dia a dia, fazendo com que as pessoas percebam, né, a relação entre a sua vida privada e o contexto social mais amplo, né, que elas estão inseridas. Então, eu tenho esse norte, né? Eu mais ou menos incorporei essa missão do Charles Wright Mills, né,
tentando despertar, tentando provocar nos meus alunos, e quando eu posso, essa imaginação sociológica. Tá, e nesse processo, assim, em termos de despertar o aluno, seria como ajudá-los a pensar, ou seja, de forma crítica em relação a si mesmo, em relação à sociedade, mais ou menos por aí essa missão, professor? Exatamente. A ideia, Rudy, é assim, eles são jovens, são adolescentes, né? Eles precisariam ter uma bagagem, assim, até de vida, para poder compreender as coisas um pouquinho, de forma um pouquinho mais complexa. Mas a minha ideia é que eles comecem a tentar entender que o contexto social, né, que a vida em sociedade, vai além da forma como nós vemos essa sociedade, né? A gente vê de um ponto de vista a partir, por exemplo, do que nós aprendemos na família, do que nós aprendemos com os nossos amigos, a época que nós vivemos. Mas é preciso entender que uma pessoa que vem de uma outra família, de uma outra região, de uma outra época, também tem seu ponto de vista, né? Então, quando a gente consegue começar a desconstruir essa realidade, estranhar essa realidade, então esses meninos e essas meninas começam a desenvolver aquilo que eu chamo de aquilo que eu chamo não, que o Wright Mills chamava, né, de imaginação sociológica. Então eles começam a perceber que, para além daquilo que os inquieta, existem conexões, né? Quer dizer, o que eles fazem reflete na vida da sociedade, e o que acontece em algo distante reflete na vida deles. Você começou falando da pandemia, né? Lá na China, não é isso? Essas notícias que começaram na China e esse vírus que se alastrou aqui para nós. Nós refletimos muito sobre isso, né? Eu não consigo falar em biologia, eu não consigo falar em química, mas eles puderam perceber, por exemplo, que o mundo globalizado faz com que as pessoas transitem entre aeroportos, hotéis, shopping centers, e que elas, né, os estranhos se encontrem e carreguem não só, né, bagagens culturais, como, infelizmente, né, algumas doenças que vão se alastrando. Então, na medida em que eles vão percebendo que existe uma relação entre o contexto local e o global, eles vão desenvolvendo esse pensamento mais crítico e desenvolvendo essa imaginação sociológica. Tá. Então, eu acho que é bem interessante essa questão e eu até fico... Você tem hoje... Quantos alunos que você atende, professor Luciano? Vixe, eu passo de 1.000 alunos. Por ano? Por ano. 1.000 alunos por ano. Bacana essa percepção de uma missão que você tem. Bom, para enriquecer o nosso assunto aqui, nós conversamos, enfim, e definimos um título que é Sob a Ótica da Sociologia, reflexões acerca do momento atual no Brasil. Quer dizer, comecei falando para o senhor a questão da minha inquietude com relação a esse... Pode me chamar de você, ou de Luciano, ou de Lu, como meus alunos chamam. Fique à vontade, viu, Rudy? Tá bom. Professor Luciano. Luciano, beleza. Então, Luciano, nessa questão que me trouxe aqui nessa conversa, né, entender esse momento que nós estamos, e eu chamo assim de extremos, né? Você tem aí o 15 de Piracicaba. Qual é que é o clássico do interior de São Paulo? É 15 contra quem? É o 15 contra o Guarani, contra a Ponte Preta. São as rivalidades com as cidades do interior, né? Então, trazendo para esse contexto, né, eu percebo muito essa questão hoje em dia, e aí me corrija se eu estiver errado, professor, que é essa questão desse fla-flu que nós estamos passando, que ou o camarada está comigo ou está contra mim, né? E esses extremos, e a gente observa isso, as redes sociais, elas materializam isso e elas tornam isso incontroláveis, né? Quer dizer, sociologicamente, como é que se pode explicar isso, professor? É uma questão muito complexa, Rudy, mas a gente pode, assim, pegar alguns fios, assim, né, para a gente começar a tentar desatar esse nó, né? Bom, primeiro, se a gente for pensar na questão das mídias, né, se a gente for olhar num passado bastante recente, para as pessoas poderem se comunicar, para as pessoas poderem interagir, elas precisavam daquilo que o Habermas, que é um filósofo alemão, dizia, né, a esfera pública. O que é a esfera pública?
para a gente conseguir debater ou discutir alguma coisa, formar a nossa opinião, né, discutir algum elemento, a gente tinha que estar no espaço público. Era um restaurante, era a casa da família, era uma praça, enfim, né, uma igreja, exatamente. Então, o espaço público era o espaço em que as pessoas se manifestavam e discutiam as questões, né? Quando as redes sociais, ou melhor, quando os meios de comunicação de massa, começando com a TV, e depois, agora, partindo, né, para as mídias de comunicação, vão se tornando manuais, né, quer dizer, vão se tornando cada vez mais populares e individuais, então, ao invés do indivíduo precisar do espaço público para discutir e montar a sua opinião, ele começa a ter, no espaço privado, né, aquilo que começa a formular, né, a opinião pública. Então, o espaço público, ele passa a ser, vamos dizer assim, a externalização daquilo que os meios de comunicação de massa trazem como uma espécie de o que é notícia, né, o que é um fato importante, o que de fato vale a pena ser discutido. Então, com os meios de comunicação, eu posso pegar desde a TV até o Facebook, por exemplo, né? Então, as pessoas começaram a ter o acesso à informação no espaço doméstico, e no espaço doméstico, então, essa opinião ela começa a se formar e as pessoas vão levar para fora, né, essa sua opinião. E como cada um vai construindo a sua opinião a partir dessa construção pelos meios de comunicação de massa, no espaço público, então, você começa a ter essas divisões, né? Quer dizer, essas posições elas começam a ser cada vez mais contundentes. Quando eu venho para a rede social, então, a rede social ela traz um encorajamento para as pessoas. Eu não tenho medo de escrever alguma coisa, de xingar alguém, de criticar alguém, porque eu estou atrás da tela de um computador. Difícil seria fazer isso na frente de alguém. Agora, pela tela do computador, né, ou pelo celular, eu vou me expressando, eu vou dizendo aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Por um lado, um círculo de pessoas que concordam comigo vão começar a me seguir e a fortalecer a minha opinião, né, ou eu vou me agregar a várias opiniões, e aqueles que não concordam também vão ficar encorajados e vão começar a questionar esse tipo de opinião. Então, as redes sociais elas vão fazendo com que as pessoas tenham coragem de se expressar, né, de expor a sua opinião, de dar o seu ponto de vista. E aí a gente começa a ter, então, essas condutas um pouquinho mais conflituosas, um pouquinho mais contundentes, que são externalizadas pelos meios de comunicação, que as redes sociais vão proporcionar. Certo. Eu só quero fazer uma observação aqui. Nós estamos partindo de um ponto de vista de uma posição negativa que as redes sociais potencializaram, né? Mas a gente não pode esquecer que isso que nós estamos fazendo aqui é um viés extremamente positivo que as redes sociais potencializaram. Não, sem dúvida. Inclusive, se a gente tomar a pandemia como um cenário que até então era inimaginável, mas é presente, é real. A tecnologia, essas redes, elas potencializam muito a troca de informações, o conhecimento, quer dizer, isso são coisas positivas, né? O que eu me refiro é essa questão dos extremos, quer dizer, na minha percepção, o extremo sempre é algo muito, muito perigoso, né? Faz sentido? Mas total sentido, né? Pensa por um lado. Imagine que você está doente e você precisa fazer um tratamento. O médico te dá um remédio e você toma o remédio, todo o frasco de uma vez. Você vai ficar pior, né? Então, esse é um extremo. Então, esses extremos, esse comportamento extremado, esses comportamentos extremos, eles prejudicam o debate, porque, na verdade, os extremos eles vão orbitar em torno de um comportamento que se chama de intolerância, né? O comportamento extremista é um comportamento intolerante. O que eu entendo por intolerância? O intolerante é aquele que vê o outro não como uma outra pessoa, né? Um outro indivíduo.
o outro representa tudo aquilo que ele nega. Por isso, o outro deve ser banido. O outro deve ser extinto. O outro não pode existir em função da opinião desse indivíduo que é intolerante. Então, quando a gente vive um momento de extremismo, né, talvez a principal expressão do extremismo seja a intolerância. E aí, nessa condição que nós estamos vivendo, que você quer chamar a atenção, Rudy, de intolerância, por exemplo, vamos pegar, eu acho que nós estamos entrando aqui na seara política, não é isso? Sim. Né? Nesse momento, então a gente passa a ter esses extremismos, eles vão aparecendo sob diversas roupagens, né? O meu é melhor que o seu, a minha ideia deve prevalecer sobre a sua, esse viés político é o certo e aquele viés é errado, e tudo aquilo que se opõe ao que o comportamento extremista e intolerante não concorda, ele tem que ser combatido, ele tem que ser extinto, né? Ou como diz a moçada aí no meio que eu estou, ele tem que ser lacrado, né? Lacrar significa o seguinte: eu vou te dar uma resposta, vou acabar com você, e você não vai, né? Você não tem mais para onde ir, porque a minha fala o meu pensamento é o que prevalece. E nós estamos, de fato, como você já chamou a atenção, nós estamos vivendo, assim, por uma porção, eu acredito que eu não consigo mensurar isso e dizer, se o dado é esse. Mas a gente percebe, assim, que esse comportamento intolerante, talvez ele venha ganhando mais expressão nas redes sociais, né? Porque as pessoas, talvez esses radicais, eles tenham usado mais ou melhor essas redes sociais para expressar esse comportamento extremista, esse comportamento intolerante, mas eu acredito que seja uma fatia pequena da população, mas é muito forte, né? É muito forte, porque as crenças e as ideologias que essas pessoas têm, que essas pessoas carregam, motivam essas pessoas a agir, né? Ela não é só uma atitude da boca para fora, né? Ele passa a ser uma espécie de prática de vida, né? É como o próprio Max Weber, um sociólogo alemão, dizia, né? É uma motivação que o sujeito tem e que ele externaliza nessa ação, nessa conduta extremista, né? A gente poderia chamar de irracional em algum momento, enfim, poderemos discutir isso um pouquinho mais para frente, mas eles não partem pura e simplesmente de um ato do nada para lugar nenhum, né? É alguma coisa que o sujeito de fato acredita. Então, essa pessoa acredita nessas suas ideias e ela vai externalizar essas ideias sem dar espaço para que o outro debata, né, com esse indivíduo. Então, não é só uma ação maluca, é algo que o sujeito acredita de fato, né? Essa pessoa não faz isso sem nenhum tipo de motivação. Isso que é interessante entender, né? Sim, hoje é sábado. Aliás, eu até não fiz. Eu queria agradecer por você abrir a sua agenda no sábado para estar conversando com a gente, né? Mas é um prazer. Ontem, sexta-feira, nós tivemos... Só ontem teve 2 casos, né? O rapaz da pizzaria e o rapaz do relógio lá no Rio de Janeiro, que pela cor da pele foi brutalmente agredido, né? Quer dizer, então eu percebo que as pessoas que fazem essas ações, que deflagram esses atos, eles, por conta desse extremismo extremado, vamos colocar assim, forçar a barra mesmo, né? Esse extremismo extremado, as pessoas passam a agir de forma muitas vezes irracional. Isso tem sentido, e aí é nesse aspecto que eu queria trazer a reflexão sociológica. Quer dizer, já aconteceu isso em épocas anteriores? 2 coisas. A questão de ser uma ação irracional é complicado discutir na sociologia, porque eu olharia pela ótica do Max Weber como um excesso de racionalidade. O sujeito, né, esse sujeito que é extremista, que é intolerante, ele é um sujeito que, com a família, é uma pessoa amorosa, no trabalho é um bom profissional,
na igreja é um baita de um fiel, mas quando essa pessoa vai para uma área, por exemplo, para a área que nem racial que você falou, para a área política, por exemplo, né? Essas pessoas, elas agem, na verdade, no extremo da racionalidade. Quer dizer, essa pessoa, ela pensa exatamente dessa forma e acredita piamente que essa é a maneira mais prática e correta de agir. Então, se a gente for pensar assim numa atitude irracional, a gente teria que pensar que essa pessoa ela age pura e simplesmente de forma emotiva o tempo todo. Mas essa pessoa ela age de forma, por exemplo, como um racista o tempo todo, né? E eu vou chamar, por que eu estou falando isso? Você me perguntou na história. Quer ver uma coisa? O Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês falecido recentemente, dizia que, num livro chamado Modernidade e Holocausto, ele discute essa questão da racionalidade. Muitas pessoas acreditavam, por exemplo, que o nazismo, né, um soldado nazista, os ministros do nazismo, o próprio Adolf Hitler, aqui é o exemplo do nazismo, né? Essas pessoas agiam de forma extremamente cega, né? Quer dizer, extremamente controladas por uma liderança maluca que era Hitler, né? O que o Bauman vai mostrar, né? E aí que está o lance da sociologia, Rudy, que é desconstruir esse senso comum, né, cara? Aí que eu trago essa noção. Um soldado nazista, ou melhor, alguém que administrava uma câmara de gás, certo? É alguém que tem um orçamento, né? Ele é um técnico. Ele tem um orçamento para gastar, né? E com esse orçamento, ele precisa calcular exatamente quantas pessoas ele vai matar, ou melhor, quanto de gás ele vai gastar e quantas pessoas ele consegue colocar na câmara para não gastar mais do que ele tem no orçamento para assassinar as pessoas. E isso não é uma coisa de maluco. O cara tem que ter um cálculo, ele tem que ter uma planilha, né? Quantos vão pôr, quanto tempo o gás fica ligado, quanto falta, ou melhor, quanto ele vai ter que comprar de gasto no segundo momento, se vai matar mais pessoas, né? Quer dizer, qual vai ser o pedido que ele vai ter que fazer para o ministério. Então, o Bauman fala, quando o Bauman conta que o nazismo é o extremo da racionalidade, né? O extremo da racionalidade está ligado a esse tipo de conduta. E pode ter certeza que esse soldado nazista, como eu disse anteriormente, é um cara amoroso com a família, ele não faz isso e chega em casa e espanca a mulher, não sei, né? É alguém que tem fé em Deus, que é amoroso com a família, que gosta de tomar uma cerveja no final de semana, que no dia de folga faz churrasco com os amigos, mas quando ele veste a farda, ele vira, né, um sujeito calculista, ele é um trabalhador da morte, né? E essa é a função dele. Então, talvez essa nossa noção de sermos de condutas irracionais sejam mais, a gente está mais assim numa visão relativamente emotiva, talvez um senso comum, mas na realidade as pessoas agem dessa forma, né, pragmática, de maneira racional mesmo, né? Sabe o que está fazendo, o que está falando, por que está falando, não é isso? Assim como na história do nazismo foi assim. Mais um autor que eu gostaria de chamar aqui é o Max Weber, ou melhor, voltando ao Max Weber, né, de onde o Bauman tira essa ideia. O Weber temia que nós chegássemos a um ponto de racionalidade extrema, a tal ponto que nós ficássemos presos numa espécie de gaiola de ferro, numa jaula de ferro. O que ele quer dizer? Esse exemplo que eu falei do Zygmunt Bauman, né? Quer dizer, as pessoas vivem numa realidade tão burocrática, tão racionalizada, quer dizer, tão tecnicista, a ponto de tudo aquilo que leva a um encantamento do mundo, né, a um outro olhar sobre a realidade, né, não cabe mais nessa realidade, a tal ponto que a gente fique preso numa gaiola de ferro. Né? Uhum. Ou seja, você fala aí do nazismo e aí me vem a palavra ditadura, né? Nós tivemos algumas fases e a sociedade ela anda em ciclos, em fases, né? Eu acho que, se não me engano, Keynes tem uma questão de ciclos, não é isso? Sim, Keynes? sim. Né?
Sim. Nós tivemos aí, e aí trazendo para a história contemporânea, nós tivemos aí uma fase que alguns discutem que se foi ditadura ou não foi ditadura, mas eu vivenciei essa fase. A minha juventude, eu prestei serviço militar exatamente na saída de uma ditadura, né? E naquele momento as pessoas eram proibidas de fazer reunião sindical, diretório de estudantes poucos existiam, quer dizer, mais era na área de direito, aqueles que resistiam. E nós tivemos aí um hiato muito grande de lideranças, ou seja, naquela época, de 1970 a 85, as pessoas eram impedidas de pensar. Então, eu me corrijo se eu estiver errado, mas eu acho que a gente tem um hiato, nós temos um gap aí de lideranças nesta fase por conta daquele passado, daquela ditadura que impedia as pessoas de pensarem de forma diferente do regime, né? E era muito claro isso. Será que a gente vive algo parecido hoje? Nossa, Rudy, isso é sociologia. Pois é, então, essas são as minhas inquietudes, porque quando eu vejo as bravatas, né? E aqui eu chamo a atenção da bravata de um ministro da Educação dizer que não dá para gastar dinheiro com filosofia, sociologia, antropologia. Quer dizer, isso é uma bravata, né? Quando eu escuto essas bravatas, e aí eu percebo, eu entro na seara da anticiência, que várias vezes na humanidade nós tivemos isso, né? Eu percebo que a gente está perdendo essa capacidade tão bacana que você começou falando, de que na sala de aula você ajuda os seus pupilos a pensar, né? Eu também, nas minhas aulas, eu tenho uma frase que eu digo quase que sempre nos primeiros dias de aula, né? Eu não quero que você pense o que eu penso, eu quero que você pense. Esse é um ditado popular aí, né? E é isso que eu acho que é o interessante. Você percebe esse momento atual no sentido de uma, entre aspas, uma ditadura pela informação? Não, ó, eu quero comentar duas coisas que você falou que eu acho que é extremamente importante. Primeiro, isso que nós estamos vivendo hoje, né? Essa anticiência, uma juventude que não viveu a ditadura militar, querer, né? Ou melhor, pedir uma volta à ditadura, aplaudir discursos autoritários, enfim, né? Querer desconstruir o pensamento científico. De fato, isso já existiu, mas é exatamente esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta que nós temos hoje é exatamente o reflexo da ditadura militar, né? A ditadura militar, quando a gente pensa numa censura, normalmente as pessoas pensam em censura como vamos censurar uma música, né? Vamos, Chico, você não pode gravar isso, vai embora do Brasil porque você está querendo falar mal do... Não, mas não é isso. A ditadura ela precisa direcionar o seu olhar. Não é isso? Quer dizer, ela tem que dizer o que você vai ler, o que você vai falar, como é que você vai se divertir. Isso que é a censura, né? É não fazer com que você perceba o que há, né, ao redor e discuta o que há ao redor. E exatamente isso, né? A ditadura militar, as primeiras ciências que ela atacou foram a sociologia, a filosofia, foram extintas durante o período da ditadura militar e a história foi sendo podada, né, vamos dizer assim, para que a história fosse contada a partir de um viés, né? Eu falo da história, a história que é ensinada na escola mesmo, né? E a ditadura veio depois com duas disciplinas, que foi Educação Moral e Cívica e... me foge agora. EPB, Estudos dos Problemas Brasileiros. Então, quer dizer, essas duas... essas ciências, ou melhor, essas disciplinas são disciplinas doutrinárias, né? E nesse período, então, que você tem, veja bem, né, um corte, né,
um ocultamento do pensamento crítico e reflexivo, isso tirou da população brasileira, né, e da academia, e das escolas, e da imprensa, né, e de outras instituições, a capacidade de pensar e construir, sejam lideranças políticas, sindicais, o que quer que seja, estudantis, enfim, mas também lideranças intelectuais. Então, essa carência intelectual criou exatamente esse ato que você falou. Quer dizer, você tem um período que você não tem uma construção intelectual no país. Você tem um período que você tem, na verdade, uma censura intelectual no país. E essa censura intelectual, ela vai refletir, então, nesses discursos, né, de barbaridade que você acabou de comentar. Então, até que a gente reconstrua essas lideranças intelectuais, isso vai levar um tempo novamente. E como nós tivemos essa carência de construção intelectual, qualquer pensamento, então, que provoque a reflexão, que provoque o pensamento crítico, quer dizer, qualquer pensamento que tenha um viés científico, técnico, e que não fale aquilo que toca ao meu coração, ele é taxado de alguma forma, né? Ah, é comunista, é fascista, é nazista, é isso, aquilo, aquele outro, porque nós, de fato, nós tivemos esse ato, essa carência. E essa carência do pensamento crítico, né, quem que viveu isso? Né? Quem viveu isso, por exemplo, foram meus pais. Né? Quem viveu isso, por exemplo, foram meus tios, que é a fase que eles estavam estudando, que era a fase que eles estavam, que eles precisavam se informar. E como que eles vão passar para mim o pensamento crítico se eles não tiverem esse pensamento crítico? Né? Se eles tiverem um pensamento de que, ó, se ele é governante, ele manda e você obedece. Se aquela pessoa tem um diploma, ó, aquela pessoa estudou, sabe mais que você. Então, esse ato reflete hoje em dia exatamente num discurso, por exemplo, de um ministro, né, que fala que tem que matar todos os comunistas, ou melhor, de um ministro, de um ex-ministro, né, que vive uma guerra fria, cara. Né, um ministro que vive um passado horroroso. Né, um ex-ministro que vivia um passado horroroso. Não é isso? Então, é exatamente isso, né? E é esse pensamento que vai construindo esse discurso que nós vamos tendo esse extremismo atualmente. Quem fala muito disso é um sociólogo chamado Emir Sader, que fala desse ato que nós tivemos. Né? Então, eu não tô trazendo aqui nenhum tipo de novidade, né? Nós estamos aqui num bate-papo, não é isso? Sim. Então, eu tô pegando as referências que eu tenho e estou trazendo. Então, o Emir Sader que conta desse ato. Então, nós tivemos um hiato. E é esse ato que faz com que essa nossa reflexão fique, né, nesse meio do caminho. Há um livrinho dele chamado Que País é Esse? Que Brasil é Esse? Eu não me lembro exatamente. Mas ele faz esse tipo de construção. Sim. Uma coisa que me chama muito a atenção, e aí eu queria uma reflexão sua, é a questão da liderança carismática. Ou seja, nós somos hoje no Brasil mais de 200 milhões de pessoas e nós estamos carentes, nós temos esse ato, né, de liderança. Como é que é no passado essa questão da liderança carismática? E aí o Hitler era um líder carismático, né? Mas como é que você analisa isso na sociologia? O que dá para dizer? Bom, um líder carismático, ele é alguém que copta a opinião pública pela afetividade. O próprio nome carisma, né, está ligado ao afeto. Então, ele vai ter que adotar algum tipo de conduta, algum tipo de comportamento que desperte, né, no público algum tipo de afetividade, algum tipo de apreciação, de idolatria sobre essa pessoa. Max Weber, sociólogo alemão, fala de 3 tipos de liderança carismática. O demagogo, que é o que fala uma coisa e faz outra. O herói, que tem a solução para todos os problemas, e o profeta, né, que é o que revela, né, as coisas para as pessoas. Então, se nós pegarmos, por exemplo, né, na verdade, Rudy, os políticos, ou melhor, quem vai para a área política vai ter que lidar, em algum momento, vai ter que adotar uma postura carismática. Eu costumo brincar com os meus alunos que o único político que não tem como ter carisma é o José Serra,
Mas isso é uma brincadeira, né? Isso é uma brincadeira que eu faço. Picolé Assim. de chuchu, né? Vulgo picolé de chuchu. O picolé de chuchu era o Alckmin. Ah, Que é outro, né? Mas o Serra, eu brinco com o Serra, assim, porque o Serra ele parece muito o Sr. Burns, né? Do seriado Simpsons, e aí a moçada associa bem, assim, mas isso é uma brincadeira que eu faço com ele. O Serra tem os problemas dele, os méritos dele, né? E a gente discute isso num outro momento, né? Sim, não, mas afinal, e o picolé de chuchu é até uma coisa boa, viu? Até uma coisa saudável, então não é nenhum problema aqui da gente fazer essa brincadeira, porque todo cartunista fala isso, né? Quer dizer, então, não é uma brincadeira que a gente faz, assim, né? Até para quebrar o clima desse papo sério aqui também, por favor. Mas, quer dizer, todos os políticos vão ter que lidar. Uns têm mais, outros têm menos, né? Então, quer dizer, e aí, mas não é sozinho que nasce essa liderança carismática. Essa liderança carismática, ela vai depender de um poder de comunicação com a população muito forte, né? Então, por exemplo, você falou do Hitler. O Hitler, para começo de conversa, ele é um cara ligado às artes, ele é arquiteto, né? O Hitler é um cara que, a história dele, ele tem eu estou contando aqui da história do Hitler por ter estudado um pouquinho, eu não tenho nunca tive nenhuma apreciação por Hitler, por favor, né? Mas o Hitler ele é um cara que tem uma história relacionada às artes bastante profunda, né? Ele foi um artista frustrado, ele era um grande apreciador de ópera, ele era um grande apreciador de teatro. Então, o Hitler é um cara que ele tinha um dom para comunicação bastante profundo, né? Então, tanto é que o nazismo ele não tem só uma prática político-militar forte. O nazismo tem uma estética nazista muito forte, né? Do uniforme, da suástica, os desfiles, as medalhas. As medalhas. Tanto que o segundo homem, depois do Hitler, é o Goebbels, que é o ministro das comunicações dele, né? Quem organizava toda, né, a estratégia de comunicação e de influência, né, que o Hitler tinha com a sociedade. Então, o Hitler ele fazia discursos, né, bastante bem pensados, bastante bem organizados, tanto que ele conseguiu convencer uma nação, praticamente, a exterminar, né, a tentar exterminar uma etnia, né? Assim também foi, por exemplo, Mussolini, né? Assim também foi, por exemplo, Getúlio Vargas. E essas lideranças, elas precisam, por exemplo, lidar muito com a questão religiosa, com a fé das pessoas, né? Essas lideranças carismáticas, nós estamos falando de liderança carismática negativa nesse caso aí, né? Eu vou fazer aqui um anacronismo, por favor, né? Eu vou deixar bem claro que é um anacronismo, mas se você pegar, por exemplo, Jesus Cristo é uma liderança carismática extremamente positiva. Não é isso? Independentemente de ser um mito ou não, vamos colocar isso como uma liderança carismática positiva. Mas você tem, por exemplo, então o Hitler, então ele tem que lidar com a fé das pessoas, com a noção de família das pessoas, com a história, com a tradição. Então essas lideranças, elas não têm só um discurso bonito, né? Mas elas sabem mexer com instituições que vão fazer com que o indivíduo se identifique, mas se identifique em que sentido? E, mais uma vez, eu vou citar um sociólogo que eu tenho bastante apreciação, que é o Gessé Souza, que é despertar no sujeito, não o ódio, né? O Hitler, ele não despertou necessariamente um ódio ao judeu, né? O Hitler, falar que odeia o judeu, numa determinada ocasião na Alemanha, pegava mal, né? O que o alemão ariano que seguia o nazismo defendia? Ele defendia a pátria, ele defendia a tradição, ele defendia os bons costumes, ele era contra a corrupção, ele era contra a maracutaia. E quem faz isso? O judeu. Então, não é que eu sou contra o judeu, eu sou contra isso, né? Então, a liderança carismática, ela desperta isso nas pessoas, né? Ela desperta esse tipo de sentimento, né? Então, ele traz esse sentimento à tona. Então, ele não é um nazista mau, não. Ele é alguém que, em nome da nossa pátria, em nome da nossa família, em nome da nossa tradição, né? Eu tô com você, meu líder, né? Eu também defendo essa grande Alemanha, por exemplo.
E é assim que essas lideranças carismáticas vão cooptando a população, né? Então, nós pegamos Hitler, por exemplo. Nós podemos pegar Vargas, também adotou essa mesma conduta, né? Getúlio Vargas também perseguia, quando deu o golpe de 37, o Vargas também, ele inclusive inventou, né, uma espécie de golpe aqui no Brasil, que era o Plano Cohen, que ia dar um golpe, etc. E o Vargas, né, dá um golpe de Estado. Mas por quê? Porque ele vai livrar o Brasil de um grande mal, vai livrar o Brasil de um atraso, de um retrocesso, da corrupção, para colocar o Brasil mais para frente. Assim foi a ditadura militar. Tanto que você tem a marcha, né, Deus, Pátria, a TFP, Tradição, Família e Propriedade. Tradição, Família e Propriedade, né? Você tem... E outras instituições que se aliaram, né, que se associaram ao... Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui. E outras instituições que se alinharam naquela ocasião, né, aos militares e a uma parte da sociedade civil para dar o golpe, setores da igreja, setores da família, setores da classe média. Então, quando nasce essa liderança carismática negativa que nós estamos falando, por exemplo, ela vai recorrer a esses elementos patrióticos, né, como sendo o elemento de defesa. Nós defendemos isso. E essas pessoas representam uma ameaça a isso que é importante para nós, a tradição, a família, a pátria, né, a religião, entre outros elementos. Assim não é diferente na atualidade, né, Rudy? Não é, nós podemos pegar, por exemplo, na eleição do presidente Lula, por exemplo, o Lula, em determinado momento do discurso, chegou a dizer, somos nós contra eles. Né? Quem que é esse nós? Nós é um povo pobre, desalentado, né? É um povo que vamos dizer assim, escrachado em novelas, um povo que a igreja deixou de lado e tal, mas ele tinha um discurso que cooptou essas pessoas, né? E ele também usou esses discursos, né, de reconstrução de uma família, reconstrução de uma história do Brasil que incluísse essas pessoas, né, e criou um contra eles. Quem que são eles? Um Brasil rico, que nunca olhou para os mais pobres, que sempre espoliou o Brasil. Então, agora está na hora de nós tomarmos, né, quer dizer, defendermos um novo Brasil, por exemplo. Assim é o discurso do Jair, nesse mesmo sentido, né? Porque a esquerda, olha, quebrou o Brasil, roubou o Brasil, e nós temos que restaurar essa tradição, essa família, né, esse Brasil do bem, do cidadão de bem, etc. Então, essas lideranças carismáticas, elas têm esse perfil, né? Ele não vai... eu vou pedir um espaço aqui. Infelizmente, o discurso atual, né, o discurso do presidente atual, se nós pegarmos muito do que a imprensa nos trouxe, né, nós vemos um discurso muito de ataque a alguns grupos sociais, né? Isso está na imprensa, está em qualquer jornal, Folha de São Paulo, CNN, Rede Globo, né? Quer dizer, em alguns grupos relacionados, grupos sexuais, grupos, minorias étnicas, minorias econômicas, né? Atualmente, nós temos um discurso mais alinhado a esse tipo de liderança carismática um pouquinho mais, vamos dizer assim, conflituosa, né? Quer dizer, que tem um discurso assim de um pragmatismo um pouquinho mais conflituoso, de um ataque, vamos dizer assim, a nós contra eles, né? E isso traz, e é isso que deu, vamos dizer assim, foi a pólvora para esse extremismo que nós estamos, né? Quer dizer, então, um grupo de pessoas que sentiu né, que se sentiu representado nesse discurso de que, olha, a esquerda quer transformar o seu filho em homossexual, por exemplo. A esquerda só quer dar vaga para negro. A esquerda quer acabar com a religião. A esquerda quer acabar com a família. A esquerda... Quer dizer, então, nós temos que resgatar esses bons costumes, né? Nós temos que resgatar o cidadão de bem. Legal, mas como? Né? Como fazer isso? Não, nós temos que acabar, não tem mais que ter terra para temos que devastar a floresta,
não tem que ter cotas para não sei aonde, não tem que ter mais dinheiro para a universidade, não precisamos mais de um sistema único de saúde, nós temos que romper com o mundo e só seguir aos Estados Unidos, enfim. Então, esses discursos, né, quer dizer, nós estamos pegando a ótica de hoje, juntamente com algumas lideranças que vão alinhando esse discurso, né, a ponto de dizerem que a Organização Mundial da Saúde é uma organização comunista. Né? Então, essas lideranças vão trazendo esse tipo de discurso e tentando motivar, né, o indivíduo não a ver, não a dizer assim que ele odeia o outro, né, mas que ele está lá para defender, né, defender as coisas porque o outro não consegue defender. É nesse sentido que eu vejo, né? Uhum. Não, achei interessante essa análise. Agora, já estamos quase aí no final do tempo que nós combinamos, né? E é um papo muito, muito gostoso e eu fico aqui, você falava e eu pensando, né, mil coisas aqui pela cabeça, né? Se eu bem entendi, nós estamos numa... É como se fosse uma gangorra, né? Quer dizer, não é isso? Isso. Nós estamos aí... O Brasil é um país extremamente vitorioso, nós somos o país do agro, nós somos a nação para alimentar o mundo nos próximos 30 anos, nós temos um povo extremamente ordeiro, nós temos um clima favorável, tropical, nós não temos tsunami, nós não temos terremoto. A pandemia veio porque veio para todo mundo, não é privilégio nosso, né? Mas um país tão rico, tão, né? Onde é que peca? O que falta para unir esses brasileiros como sociedade, como civilidade, na sua opinião, professor? Rudimar, Rude, Rude, eu gosto muito de uma análise do Gessé Souza. Sociologicamente, a gente precisa pensar, o Brasil, nós somos estruturados, a gente tem que discutir algumas mazelas nossas, Rude, certo? Em que sentido, né, essas mazelas? Nós temos que, para a gente dar um passo para frente, nós temos que discutir, por exemplo, questões que nós deixamos para trás por muito tempo, né? Você falou agora há pouco de 2 fatos que aconteceram na sexta-feira, dia 7/8/2020, relacionados ao racismo, né? Então, quer dizer, nós nunca discutimos o racismo, né? A gente sempre acreditou que o Brasil era uma democracia racial. E as redes sociais colocaram uma lupa tão grande que nós percebemos que o racismo no Brasil ele é tão grave quanto era no século XIX, né? A pandemia colocou uma lupa muito profunda sobre desigualdades que o Brasil tem, né? Problemas que existem desde que o Brasil passou pela revolta, pelo bota abaixo, lá do Pereira Passos, perto da revolta da vacina, lá no começo do século XX. Então, seguindo mais ou menos esse raciocínio, nós temos uma elite política que se reproduz um poder que não interessa, eu não estou aqui, não vou defender o Jair ou defender Lula, não é isso, né? Mas não interessa se é Lula, se é Jair, quem quer que venha na próxima. Nós temos uma estrutura política organizada de tal forma que privilegia grupos e exclui outros grupos, né? Então, eu vou trazer aqui o que o Gessé Souza conta num livro chamado A Elite do Atraso. Eu acredito que se a gente precisa olhar para esse passado primeiro, né? A gente tem que entender que o nosso presente ele foi estruturado, ele foi organizado por um grupo no passado, né, que montou, né, uma sociedade como se fosse assim, um núcleo da sua sobrevivência. Né? E todos aqueles que não estão dentro desse núcleo da sua sobrevivência vão ser sempre
coadjuvantes, vão ser sempre excluídos desse núcleo da sua sobrevivência. Né? Então, eu acredito nessa análise que ele faz. Né? A gente precisa, sim, né, discutir essa questão do racismo. A gente precisa, sim, de políticas públicas sérias, né? Não políticas públicas de governo para outro aí que vem, faz uma política eleitoreira e quando entra outra política eleitoreira. Não, de políticas públicas de Estado, né? Aqui eu não quero puxar a sardinha para o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, mas, por exemplo, a política de Estado, que é o Plano Real, né? Então, por exemplo, pegando essa estrutura nossa do passado, ela se reflete no presente, não tem como. Eu costumo falar para os meus alunos, a escravidão está mais próxima da gente do que o futuro. Né? Se a gente for pegar uma criança que tenha nascido em 1888, se essa criança tiver vivido 70 anos, ela morreu em 58. Se ela tivesse tido um filho em 38, essa pessoa, o meu sogro, né, nasceu em 34. Os pais do meu sogro nasceram no século XIX. Então, se eu pegar aí, ou melhor, nasceram no começo do século XX. Então, quer dizer, o meu sogro, ele está mais perto da era Vargas do que do governo atual, vamos dizer assim. Então, nós temos muito reflexo do passado no presente. Né? Então, se nós não pegarmos e tentarmos olhar nessa estrutura que a gente tem desse passado, entender profundamente isso, né, e desconstruir muita coisa para recompor esse presente, dificilmente a gente vai avançar. Mas o mais interessante é que nós estamos percebendo isso. Né? Eu quero ser otimista aqui nesse caso. Né? Nós estamos percebendo isso. Nós não vamos ter uma fórmula de uma hora para outra para combater esse racismo, mas nós estamos vendo que tem. Nós não vamos ter uma fórmula de uma hora para outra para combater o desmatamento ambiental, mas nós estamos vendo que tem. Né? Nós não vamos ter uma fórmula de uma hora para outra para ver a corrupção, né? Mas veja a Lava Jato que ela fez, nós estamos vendo que tem. Não é isso? Então, assim, nosso passado, aos pouquinhos, nosso passado, ele está aparecendo. Né? E eu estou vendo, assim, a nova geração, como eu trabalho com a nova geração, por exemplo, não aceita muita coisa. Né? Eu converso com a minha filha sobre alguns comportamentos, sobre algumas coisas que para a minha geração eram tabu, que para ela não é. Né? Questões sexuais, questões raciais, questões de consumo, que para eles não são. Então, eu estou vendo que aquele ato nosso, ele está sendo costurado, sabe? Né? Quer dizer, está certo que ainda temos muito problema, mas esse ato nosso está sendo costurado. De pouquinho em pouquinho ele está sendo costurado. Esse nosso debate já é um pouco disso. Então, eu acho que é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos trazendo esse nosso... Tanto que você mesmo falou aqui, Rudy, né? Você falou tanto aqui do passado. Ó, cara, o nosso passado... E você mesmo fez essa reflexão do passado, né? Refletir o presente, não é isso? Então, quer dizer, nós estamos fazendo isso com as nossas crianças e, cara, eu não quero ser aqui chovendo molhado, né, cara? Você, como fala? Falar essas frases de efeito, enfim. Mas, de fato, cara, a criançada de hoje, ela não aceita muita coisa que a minha geração, a sua geração, aceitava, né? Condutas racistas, por exemplo, condutas homofóbicas, por exemplo, a questão do cuidado com o meio ambiente, por exemplo, a violência doméstica, por exemplo. Essas crianças não aceitam mais esse tipo de coisa. E essa moçada está vendo, né, tem mais informação, como você mesmo disse, né, o uso das redes, o uso dessas informações. E eu acho, cara, que, infelizmente, nós não vamos viver esse novo Brasil. Né? Mas nós estamos... Eu percebo que nós estamos a caminho, né, desse novo Brasil, né? Quer dizer, de uma nova geração, de uma nova realidade, que vai trazer um mundo melhor, que vai fazer essa mudança que a gente precisa ter. Poxa, interessante essa sua fala final, né? Eu queria já endereçar para o nosso encerramento. Temos aqui já 1 hora e pouquinho de bate-papo, né? Eu não quero me alongar muito mais do que isso, mas a pergunta que eu ia fazer era exatamente essa, quer dizer, na sua análise, que está com essa moçada em sala de aula, o Brasil tem jeito? Tem, cara. Ou se tem, né? Ó, o Rudy, eles são
muito diferentes da minha geração. Eles são muito diversificados. Eles têm menos tabus. A gente costuma dizer que eles são imaturos. É claro que eles são imaturos, né? O grande mal, assim, é que nós, pais, nessa realidade, a gente enclausurou muito essa moçada. Mas eu vejo essa moçada na sala de aula e que se você, cara, se você der asa para esse cara ele vai virar um avião a jato, certo? E não interessa a classe social, né? Eu percebo, claro, a classe vai facilitar ou dificultar, com certeza. Mas eu vejo assim, eu vejo essa moçada muito no YouTube, no Instagram, produzindo coisas, cara, fazendo coisas, conversando entre si, discutindo coisas, do jeito deles. Então eu percebo assim que essa nova geração, eles são tão assim, a fim de fazer diferente, a fim de ver a coisa diferente, né? Eles questionam coisas, né, que a minha geração não questionava. Que é claro que nem todos, infelizmente, mas tem uma turma ali, cara, uma maioria dessa geração que tem uma vontade assim de fazer uma coisa bem diferente, de viver de uma forma diferente. Ele está cansado também de viver dessa mesma forma. Então eu acredito que pode não ser nessa, numa próxima, mas as novas lideranças, eu sei que o seu trabalho tem muito a ver com liderança corporativa, não é isso? Sim. Né? Você talvez se surpreenda muito com essas lideranças corporativas mais jovens, né? O poder de articulação que essa moçada tem, o poder de resolver problema que essa moçada tem, né? Essa moçada não tem medo. Esse cara não tem medo. Nós pais é que temos medo e enclausuramos eles, né? Sim. Mas essa turma não tem medo, eles querem mudar, né? Então, essa sensação de querer mudar que eu vejo neles, cara, me faz ser otimista com relação ao futuro, sim. Legal. E numa visão política, e aí essa é a minha última pergunta, né? Nós precisamos renovar a política ou será que tem conserto com esse time que está por aí? O que você acha? Com esse time que está por aí, cara, na minha opinião, não. Assim, pode ser que uma liderança ou outra aí comece a despontar, né? Mas eu só acho, cara, que uma liderança... eu vejo assim, essa turminha que está vindo agora não curte esse tipo político que está aí. Por mais que muita moçada tenha encampado o discurso bolsonarista, o discurso lulista, é mais um discurso da família, sabe? Mais um discurso da família. Mas eu vejo a moçada preocupada com muitas outras coisas e não mais preocupado com aquela noção direita, esquerda, centro. Esse discurso para eles, cara, é um discurso que não rola mais. É vazio, né? É vazio, né? Eles têm uma outra visão de mundo. Eu não consigo dimensionar ainda a noção que eles têm. Eles conseguem conectar, por exemplo, questão étnica com questão ambiental, cara. Isso é muito louco, né? Numa conversa que a gente tem com eles. Então, assim, eles têm esse poder de articulação tão grande, assim, de fazer conexões, que, para eles, alguém que venha com esse discurso, porque nós vamos gerar um bolsa isso, porque nós vamos privatizar um aquilo, para eles, se não tiver um resultado prático e que mostre uma melhora real na vida deles, eles não topam mais. Eles não topam mais. Então, eu vejo assim, politicamente, nós vamos ter que repensar, né, o que se chama direita, esquerda, centro, em cima, embaixo, porque eles não compram mais essas ideias do passado, essas ideias furadas, enfim. Né? Eles vêm com uma nova visão de questão política, né? Eles vêm com uma visão de questão política mais prática, né? Do fazer as coisas, de fazer acontecer. Mas isso, numa análise de causa e efeito, seria o enxugamento do Estado ou o Estado cumprir o papel que ele tem que cumprir para segurança, educação, transporte? Como é que você vê o Estado nesse processo? Não, Rudy, eu sinto muito neles uma visão assim de mais equilíbrio, cara. Eles não são contra o Estado, né? Bom, no discurso um pouco na conversa que nós temos, eles curtem muito a ideia de que algumas áreas, como, por exemplo, telefonia, não tem sentido o Estado trabalhar com telefonia, né? Eles veem isso, por exemplo,
mas eles não entendem por que é que o Estado não investe em escola pública, né? Então, eles têm uma visão, cara, eu vou usar um termo da nossa geração aí, eles têm uma visão muito de um welfare state, certo? Muito de um welfare state. Eles têm essa visão. Eles acham que tem que ter nem um welfare state, uma terceira via. Anthony Giddens, um sociólogo inglês, né? Uma terceira via. Eles acham que tem que ter uma economia dinâmica mesmo, né? Porque para eles é isso mesmo, cara. O negócio é no celular, é gerar economia de compartilhamento, é trocar informação, é um mundo globalizado, é baratear as coisas, é usar Uber. Eles não estão preocupados em tirar a carta de motorista, se eles vão ter carro, se vão ter apartamento. Eles não estão preocupados com isso mais, que nem era aquela geração baby boomer. Não é isso? A geração pós-guerra, que é uma geração que pegou a escassez. Eles querem um mundo globalizado, ágil, né, com solução de problemas. Mas que, por outro lado, né, instituições que são importantes para manter uma vida digna para as pessoas sejam garantidas pelo Estado. Mas isso, e aí vou perguntar para o especialista, né, no conceito, isso é liberalismo? Não, a terceira via não é nem o neoliberalismo, nem o socialismo, né? Ela seria uma via que trabalharia, por exemplo, com reformas no Estado, de privatizações também, né? Quer dizer, setores que se integrassem à globalização, não é isso? Setores que se integrassem à globalização. Vamos usar aqui exemplos que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, né? O setor da telefonia, o setor bancário, por exemplo, né? Relacionados à globalização. Por outro lado, que tivessem setores que o Estado garantisse, como, por exemplo, saúde, educação, segurança, previdência, que tivesse uma política ambiental bastante séria, né? Mas que também que as organizações da sociedade civil tivessem poder de participar da vida política e do desenvolvimento da sociedade. Então, na época do Giddens, se falava muito em ONG, OCIP, né? Então, eu não sei se eles pensam em ONG ou OCIP. O que eu vejo um pouco da terceira via hoje é a economia de compartilhamento, o compartilhar coisas. Isso tem muito a ver. Então, não seria nem um liberalismo, nem um socialismo. Por isso que ele chama de uma terceira via, né? Seria nesse sentido. Então, não nega a globalização, o capitalismo, o consumo, mas não nega instituições do socialismo, como instituições que atendam ao Estado. Mas desde que a sociedade civil também participe nessa esteira também, né? Ok, maravilha. Professor, nós somos aqui no grupo mais ou menos cerca de 90 pessoas. E nós temos... Que delícia, cara! Nós temos aí todas as atividades. Nós temos vendedor, diretor, empresário, médico, advogado, dentista. Tem o Elo. Me sinto muito contente por ter criado esse grupo, né? E o Elo, entre todos, sou eu que os conheço, enfim, e eles aderiram ao convite do grupo. Eu queria uma mensagem sua. Sob o ponto de vista da sociologia, o Brasil tem jeito. Transmita, por favor, uma mensagem de otimismo para esse grupo, por favor. Bom, primeiro, só de saber que nós estamos num grupo chamado Temas que Agregam, né? Formado por essa heterogeneidade de profissionais, que eu tenho certeza que entre eles tem profissionais de classes sociais diferentes, profissionais de ideologias políticas, crenças religiosas diferentes. Só desse grupo, né, já consegui, né, se agregar. Raças diferentes. Cara, raças diferentes. Só disso, né, opção sexual, o que quer que seja, diferentes. Cara, claro que tem jeito, né? Tá aí, né? Os temas que agregam já demonstram que tem jeito sim, né? Que se a gente se juntar, se a gente se unir e olhar para frente, cada um poder colaborar com a sua ferramenta da melhor maneira, nós temos jeito sim. Claro que temos. Tá certo. Bom, queria lhe convidar aqui, antes de encerrar, um assunto que palpita muito, tanto
o protagonismo feminino, que oportunamente nós vamos discutir, mas também a questão do racismo. Esse é um assunto que eu posso contar com uma discussão sua oportunamente? Se eu falar que eu adoro essa discussão sobre racismo e sobre protagonismo feminino, Sério? eu posso só divulgar aqui um canal? Por favor, fique à vontade. Bom, eu também estou nas redes sociais, né? Eu tenho o meu perfil no Instagram, que é Prof. Luciano Sociologia. Vou escrever aqui. O meu canal no YouTube, que também, né, é Prof. Luciano Sociologia, mas ele está mais... eu estou ainda construindo ele, né, aos pouquinhos, mas no meu Instagram eu costumo fazer bastante vídeos e algumas lives com discussões sobre atualidades na área de sociologia, né? Eu gostaria, claro, se os integrantes do grupo quiserem me seguir, vai ser uma honra, né? E aqueles que tiverem filhos em idade de vestibular, é voltado para o vestibular, né? Talvez alguns dos integrantes, assim como você, tenha essas curiosidades, né? Quiser seguir, vai ser um prazer, vai ser uma honra tê-los lá, mas eu deixo como dica para os filhos e para as filhas dos integrantes que estão em idade de vestibular, né? Eu tenho muita coisa para contribuir. Mas o meu filho vai fazer um vestibular e não cai a sociologia. Mas a sociologia fornece muitas ferramentas para a redação. E a redação é sempre uma prova, né, bastante competitiva para o vestibular, para o Enem. Então, né, queria deixar aí a sugestão, né, Prof. Luciano Sociologia, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook. É só entrar lá, né, que a gente vai ter o maior prazer em ser seguido e seguir também, né? Tá certo. Olha, muito obrigado pela sua atenção conosco, pela agenda e pela generosidade de partilhar conosco um pouquinho aí dos seus conhecimentos. Nós nos vemos em breve aí, com certeza. Não é isso? Obrigado pela oportunidade, eu que agradeço. Gente, esse foi o professor Luciano Verdicchio e uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela sua atenção e até breve.